Gestão participativa, decisões coletivas, resultados compartilhados. Esses são os princípios da economia solidária, uma forma de organização do mundo do trabalho que cada vez mais ganha destaque. A ideia ganhou maior força a partir dos anos 90, com a crise do emprego. Porque os trabalhadores começaram a, depois de um longo período de intensa mobilização política, com a dificuldade de se encontrar empregos, eles começaram a se verem obrigados a criarem seu próprio meio de vida, seus próprios trabalhos. Desde essa época, as ações coletivas de trabalho vêm aumentando. Porque, veja bem, várias fábricas foram fechadas, não é? Então, eles ocuparam as fábricas, né? Se criou até mesmo uma instituição, né? Um conjunto dessas fábricas ocupadas pelos operários, que é a ANTEAG, que é a Associação, né, dos Trabalhadores em Fábricas Autogestionárias. Assim, uma definição mínima de economia solidária seriam essas práticas econômicas coletivas, onde todos participam das decisões, sejam as decisões de para quem vai vender, que tipo de cliente, que tipo de produto, até mesmo as questões de como vão distribuir, né, o resultado dessa produção. A economia solidária propõe uma nova forma de organização do trabalho. Patrões e empregados não existem. Nas cooperativas populares, empresas autogestionárias, geridas coletivamente pelos trabalhadores, e nas cooperativas de agricultura familiar, todos são responsáveis pelo empreendimento. E a gestão coletiva é um dos pilares da economia solidária. É claro que tem conflito, né? E é fundamental que tenha, né? Nesse sentido de que é daí que a gente muda um pouco essa perspectiva, um pouco muito individualista ou autorreferente, de perceber que a gente se desenvolve na relação com as pessoas. Em 2003, o governo brasileiro criou uma secretaria responsável pela economia solidária. E aos poucos, de acordo com Chico Lara, a própria ideia de solidariedade está mudando de sentido. Começou-se a dar um sentido para o solidário, não é? Que é uma relação de cima para baixo, daqueles que têm posse, não é? Em relação aos que não têm posse. O povo pega e reverte isso, né? Retomando a solidariedade, que era uma solidariedade entre iguais. Atualmente, o Ministério do Trabalho e Emprego está realizando um mapeamento dos empreendimentos de economia solidária. No Rio de Janeiro, a coordenação desse levantamento ficou a cargo do IBASE, o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas. O objetivo? Demonstrar essa realidade da economia solidária para que a economia solidária vire uma categoria reconhecida pela sociedade e que possa ser objeto de política pública. No conjunto Palmeiras, extremo sul da cidade de Fortaleza, os trabalhadores vinculados aos empreendimentos de economia solidária se reuniram e fundaram um banco. O Banco Palmas oferece mecanismos de incentivo ao crédito, como o Cartão Palmas. Outra iniciativa é o Banco de Empregos. A situação do Conjunto Palmeiras antes era uma situação muito difícil, porque o povo, a renda tinha que ser aplicada lá fora. Mas hoje, com a criação do Banco Palma, com a criação do Cartão Palma Card, isso veio melhorar muito a vida da nossa comunidade. Para o coordenador do IBASE, a escola tem um papel central nas discussões sobre economia solidária. Hoje a perspectiva desse imediatismo, né, do ganho, né, de que, você tem que ganhar, que faz com que o indivíduo se feche em si mesmo e não perceba que a riqueza está na relação com o outro, no debate, na troca de ideias, na troca de informação, né, na troca de competências. Quer dizer, isso precisa ser estimulado enquanto uma estratégia fundamental de desenvolvimento, de educação, de formação do indivíduo. Eu queria aproveitar esse vídeo para fazer a pergunta da Ciseni, da TV Escola de Anápolis, em Goiás. Ela diz que na economia solidária o trabalhador tem participação em toda a empresa, nos lucros e nos prejuízos. Gostaria de saber se a economia solidária funciona em empresas que não sejam cooperativas. Helena. Olha, eu acho que teria alguns outros formatos, mas todos próximos a cooperativas, ou seja, formatos em que todos compartilhem tanto dos lucros quanto dos prejuízos e todas as tomadas de decisão. Pode ser uma associação, por exemplo, também ter esse formato, sem necessariamente ser uma cooperativa. A cooperativa tem um número maior de pessoas participando. O que não pode ser é o formato de uma empresa, né? Uma empresa que vise o lucro.
Professor Barreto queria comentar? É isso que é importante sentir. A sabedoria popular diz que o bom é fazer do limão uma limonada. No vídeo a gente mostrou, apareceu a economia solidária como uma resposta, o limão, né, do desemprego, gerando uma limonada, uma situação que restaura a dignidade do trabalho. O que a gente não percebe muitas vezes é que no caso do Brasil, o trabalho é extremamente desvalorizado. Tem uma herança escravocrata em que trabalho é coisa de escravo. Então, apesar dos discursos valorizando o trabalho, na prática, as pessoas não valorizam o trabalho, especialmente o trabalho mais braçal, o trabalho mais operacional. A economia solidária restaura essa dignidade, mostra que o trabalho é aquilo que faz que o mundo se modifique. Não é o capital que muda o mundo, o que muda o mundo é o trabalho humano. E essa tentativa de gerar economia solidária tem como fruto paralelo a produção de uma dignidade, a restauração de uma dignidade do trabalho. O trabalho é o instrumento pelo qual o homem se torna parceiro de Deus na construção do mundo. Porque o capital tentou transformar isso no consumo, né? Pois é, virou uma forma a de ideia dominar de que o outro. Exatamente, de que eu só cresço, só sou alguém como, né, um indivíduo se eu consumir, através do consumo. E o trabalho, no fundo, gera o domínio de um sobre o outro. A obediência, mas isso é importante. O funcionário tem que obedecer o patrão, senão ele é mandado embora. A relação é uma relação subordinada. Ora, não há necessidade disso. O trabalho cooperado não gera dominação, mas gera cooperação. Ok. Eu acho que isso aqui a gente está chamando de autonomia. Quer dizer, se você pensar que o trabalhador ele só recebe ordem, ele executa a ordem, o trabalhador da economia solidária não, ele decide também. Não é? Ele trabalha, mas ele decide, ele é autônomo nas suas decisões, coisa que o mundo moderno tem tirado dos homens, né? Autonomia. Ok, a Adriana aqui do Rio de Janeiro vai fazer a pergunta agora. Oi, Adriana. Oi, boa noite. Meu nome é Adriana, do Teleposto de Paraíba do Sul. Nós estamos em recepção organizada com a orientadora Rose, aqui no Colégio Estadual Lions Club. A pergunta é a seguinte: como a escola, com os seus recursos que tem, pode colaborar com a formação de sujeito socialmente ativo, capaz de participar conscientemente do seu grupo, quando mesmo com um trabalhador cooperativado? Obrigada, boa noite. Muito obrigada, Adriana, pela sua participação. Como falei ontem, repito hoje, bom ouvir vocês retornando aqui ao vivo, vocês de Paraíba do Sul e a Rose também. Obrigada, viu? Professora Silvia, gostaria de comentar essa questão que traz a Adriana? Eu acho que a escola tem tudo a ver, porque a economia solidária é reaprender as relações sociais e as relações de trabalho. É reaprender a olhar o mundo de frente, se sentir responsável por aquilo que faz também. Então a escola tem tudo a ver. A criança tem que começar desde pequena. E eu acho que, nesse sentido, até a universidade, os alunos da universidade que só pensam em sair dali e ser um grande cirurgião, ganhar muito dinheiro, de repente eles não pensam mais assim. Eles começam a ter noção de que é preciso transformar alguma coisa, que eu não posso ser, eu não posso ser feliz sozinho, não é? Como diria o samba, não é? E um pouco isso, eu acho. Tá certo. Deixa eu completar uma coisa. Claro. Outra coisa que a escola pode ajudar é na construção da relação não autoritária. Quer dizer, a obediência tem sido no sistema escolar uma pedra, um elemento-chave, que gera essa ideia de que deve existir alguém que manda e o resto obedece. A escola pode ser um espaço de cooperação e de relação não autoritária. Isso já ajuda a construir uma sociedade de economia solidária. E um outro ponto é a valorização do fazer como fonte de conhecimento. A escola tende a achar que o conhecimento se produz lendo textos, ouvindo o discurso do professor, e se esquece que a raiz do conhecimento é a ação. O conhecimento nasce da ação.
Talvez como fruto dessa visão meio escravocrata brasileira, a gente acha que a ação é alguma coisa menor. O maior é o livro, é o discurso erudito, e a gente esquece que o fazer produz conhecimento, né? Quando a gente faz e pensa que no que faz, a gente produz conhecimento, a gente aprende. Ok. Ivoneide de Goiás. Olá, Ivoneide. Olá, boa noite. Eu sou Ivoneide, do Teleposto Cora Coralina, cidade de Goiás. E a nossa pergunta foi feita pela professora Cida. Uma educação voltada para o trabalho, numa perspectiva de uma economia solidária, não é estar voltando para uma nova visão socialista, neossocialismo da economia? Boa noite e muito obrigada. Obrigada, Ivoneide, por mais essa participação. Sei que tem participado bastante aqui do nosso programa ao vivo. Obrigada. Professora Helena, a pergunta da Ivoneide é bastante interessante, né? Vimos aí um período de socialismo, para alguns acabou um sonho, né? E seria esse um retorno de um conceito, um espírito, uma filosofia socialista? Sem dúvida que há aproximações, e se o socialismo não for reduzido ao que viveu o leste europeu e que acabou, felizmente, sem dúvida é um resgate dos ideais socialistas, porque os ideais socialistas são justamente os ideais da produção para a igualdade, para a cooperação, para que, como disse o professor Barreto, para que a riqueza seja compartilhada e seja aproveitada por muitos, por todos. Não fique concentrada na mão de alguns. Não quer dizer que todos vão ter as mesmas coisas, que tudo vai ser decidido de forma centralizada, como era no leste europeu, mas sim que todos vão produzir e vão trabalhar para o bem de todos, e não para que alguns ganhem, vençam e outros percam. Esse é o ideal, essa é a essência do ideal socialista. Há que se aprender, então, com alguns erros desse ideal socialista para poder dar um outro significado a esse conceito de economia solidária. Uhum. É isso. Eu diria que a gente só aprende com os erros. Os acertos confirmam que a gente já sabe. A gente aprende o que tem que saber errando. Tá certo. Rosiméria aqui não, é Rosiméria de Santa Catarina. Oi, Rosiméria. Boa noite para todos. Eu estou falando de Santa Catarina, da Gerência Regional de Educação, Ciência e Tecnologia de Blumenau, Santa Catarina. Coordenação do programa Salto para o Futuro da consultora educacional de Miranda dos Santos. Perguntamos: qual a melhor maneira para nós educadores reeducarmos nossos alunos para uma economia solidária, sendo que desde a infância a economia capitalista é que vem sendo trabalhada com eles? Obrigada, Rosiméria. Mais uma vez o pessoal de Santa Catarina participando aqui do Ao Vivo. Professora Helena gostaria de... Olha, eu gostaria de dar alguns exemplos concretos de como que o educador pode trabalhar, de como que o educador de escolas solidárias que existem trabalham. Primeira questão da gestão. As crianças muito pequenas, elas podem decidir sobre as questões do dia a dia, as questões das regras da escola, e as decisões que elas tomam são sempre muito surpreendentes para nós adultos. Então, ouvi-las é uma forma maravilhosa de aprender. Por exemplo, casos de roubo na escola. Normalmente a escola encaminha isso para a diretora faz alguma punição em relação ao aluno acusado de praticar o roubo. Isso, em geral, não resolve o problema, nem daquele aluno e nem da escola. Numa escola solidária, essa questão é discutida pelo coletivo. E o coletivo pode decidir que a criança que roubou vai ter que restituir o objeto que foi roubado, ou, como já aconteceu em experiência que eu conheço, as crianças podem decidir que o coletivo deve levantar fundos para comprar para aquela criança aquilo que ela roubou. Porque se ela roubou, é porque ela não tinha e ela precisa daquilo, então o coletivo vai ajudá-la a ter aquilo. Isso é uma atitude solidária. Seja qual for o resultado desse compartilhar da decisão, o que importa é o processo em que o professor sentou em igualdade de condição com os alunos e discutiu e ouviu a opinião dos alunos e então tomou a decisão que a maioria achou mais adequada. E também no currículo, né? Sempre trabalhar para o projeto, trabalhar com um aprendizado que seja significativo, que o estudante saiba para que ele está fazendo aquilo, para que ele está estudando aquilo. É para escrever um livro, alguma coisa que ele queira,
é para fazer uma exposição para a comunidade, é para fazer uma viagem, mas é alguma coisa que ele queira, que o grupo queira, que o grupo discutiu junto e decidiu junto o que quer fazer. Isso é o aprendizado significativo. Como disse o professor Barreto, exatamente, é na ação, também aprender com a ação, com o fazer. Com o fazer, sempre. Ok, eu queria passar um pouquinho para a professora Silvia. Há uma preocupação por parte de muitas pessoas que conhecem a economia solidária, ou que lidam com esse conceito, de alguns empreendimentos se tornarem fachada, apenas para burlar legislações trabalhistas. A gente sabe que muitas cooperativas, a gente tem casos no Rio de Janeiro e em muitos outros estados, que as cooperativas foram criadas apenas para burlar a legislação trabalhista e não pagar os tributos fiscais necessários. Como é que se combate isso? Como é que se discute isso no próprio empreendimento solidário? E também, como é que esse tipo de prática influencia negativamente o olhar dos outros em relação ao empreendimento solidário também? Eu acho que esse é um grande problema, viu? A gente chama de cooperfraude, coopergato, né? São cooperativas criadas, em geral, a legislação ela foi muito inespecífica e ela permitiu que os donos de empresas mandassem embora os trabalhadores, terceirizassem os trabalhadores, em alguns casos obrigando-os a criar uma cooperativa. Uma cooperativa não é isso, uma cooperativa ela é voluntária, a adesão à cooperativa tem que ser voluntária. Né? Você não obriga ninguém a entrar numa cooperativa. Né? Os trabalhadores constroem a sua empresa, se você quiser chamar assim, eles constroem, eles decidem coletivamente quais são as regras que vão ser usadas ali dentro, os estatutos, como é que a empresa vai funcionar. Isso tudo é uma decisão coletiva, elas são decisões de assembleia. Como é que a gente distingue? Esse é um dos problemas que as cooperativas enfrentam com esta, sobretudo o Ministério do Trabalho fica muito, o Ministério Público fica muito em cima para descobrir o que eles chamam de falsas cooperativas, sobretudo as cooperativas de trabalho. E isso é todo um esforço que a própria Senais, que é a Secretaria, está fazendo, e outros professores universitários também voltados para estudar a questão da legislação, do que se convencionou chamar de marco legal, de tal forma que seja possível discriminar o que é uma cooperativa e o que é uma falsa cooperativa. A cooperativa é necessariamente autogestionária. Todas as decisões são coletivas tomadas pelos trabalhadores, né? E tomadas autonomamente, não é? E é igualitária, ela é igualitária. Então não há como existir um dono de uma cooperativa, isso não é uma economia donos solidária. De cooperativa, claro. Se uma cooperativa tem dono, ela já é uma falsa cooperativa. Ok. Não é? Obrigada. Bom, 25 mulheres decididas a usar a arte como um dos instrumentos de transformação da realidade de uma comunidade no Rio de Janeiro. É o grupo Arteiras, que vamos conhecer no próximo bloco. Salto para o Futuro, volta já.